As máquinas de sobrevivência começaram como receptáculos passivos para os genes, fornecendo apenas uma fina parede para protegê-los da guerra química de seus rivais. Elas se alimentavam somente de moléculas orgânicas disponíveis em uma espécie de caldo. Mas essa vida terminou quando o alimento orgânico no caldo, que havia sido lentamente formado sob a influência energética de vários séculos de luz solar, foi todo consumido. Essas máquinas de sobrevivência, agora chamadas de plantas, começaram a utilizar a luz solar diretamente para consumir moléculas complexas a partir de outras simples. Um outro ramo surgiu, agora conhecido como animais. Eles meio que descobriram como explorar o trabalho químico das plantas, quer comendo-as ou quer comendo outros animais. Ambos os principais ramos de máquinas de sobrevivência desenvolveram truques cada vez mais engenhosos a fim de aumentar a sua eficiência e modo de vida. Outros novos estão sendo continuamente inaugurados, sub-ramos e ramos ainda menores, se especializando em mar ou em terra, a fim de sobreviver. Essa ramificação deu origem à diversidade de animais e plantas que tanto nos impressionam hoje em dia. Tanto os animais como as plantas se desenvolveram em corpos multicelulares. Não sabemos quando, por que ou quantas vezes isso ocorreu. Alguns gostam de usar a metáfora de colônia, mas o autor do livro gostou de usar como uma colônia de genes. Os animais tornaram-se veículos ativos e vigorosos. As plantas movem-se muito mais vagarosamente. Quando filmadas aceleradas, parecem animais ativos. A maior parte dos crescimentos das plantas é, na verdade, crescimento irreversível. O dispositivo desenvolvido pelos animais para conseguir se movimentar rápido foi o músculo. Os músculos são máquinas que utilizam energia armazenada na combustão para gerar movimento mecânico, da mesma forma que uma máquina a vapor. O neurônio individual é uma unidade de processamento de dados muito mais sofisticada do que o transistor. Em vez de ter apenas 3 conexões com outros componentes, um único neurônio poderá ter dezenas de milhares. As plantas não têm necessidade do neurônio, pois obtêm seu sustento sem se movimentarem. Os neurônios são apenas células como qualquer outra, mas eles possuem uma espécie de fio particularmente longo chamado axônio. Embora a espessura do axônio seja microscópica, seu comprimento poderá ser bem mais de 1 metro. Os computadores ainda não são programados para jogar xadrez tão bem como o humano, pois a lista de movimentos é imensa. E a única coisa que um programador pode fazer é preparar o seu computador de antemão, da melhor maneira possível. Os genes também controlam o comportamento de suas máquinas de sobrevivência. Não diretamente, mas indiretamente, a única coisa que podem fazer é preparar a máquina de sobrevivência de antemão. Ela então estará só e os genes apenas poderão acomodar-se passivamente dentro dela. Por que eles são tão passivos? Os genes apenas podem fazer o melhor possível, construindo um computador rápido para si e programando com regras e conselhos para lidar com tantas eventualidades. Como J.Z. Young diz, quando o embrião de uma máquina de sobrevivência está sendo construído, os perigos estão na sua vida futura. Uma maneira que os genes criaram foi resolver o problema de fazer previsões em ambientes bastante imprevisíveis é incorporar a capacidade de aprender, dando as seguintes instruções para a máquina. Eis aqui uma lista de coisas definidas como gratificantes, como o gosto doce na boca e uma temperatura agradável. E eis aqui uma lista de coisas desagradáveis, como dor, náusea, estômago vazio e uma criança gritando. A vantagem desse tipo de programação é que ela reduz o número de regras detalhadas e também é capaz de lidar com mudanças no ambiente. Mas o que tudo isso tem a ver com altruísmo ou egoísmo? O autor tentou formar a ideia que o comportamento animal altruísta ou egoísta está sob o controle dos genes apenas em um sentido indireto. Embora assim mesmo muito poderoso, ditando a maneira pela qual as máquinas de sobrevivência e seus sistemas nervosos são construídos, os genes exercem o poder final sobre o comportamento. Mas precisamos lembrar que a evolução ocorre por etapas, através da sobrevivência diferencial dos genes no fundo. Portanto, para que o padrão de comportamento altruísta ou egoísta se desenvolva, é necessário que um gene para esse comportamento sobreviva. Uma máquina de sobrevivência, quando se comunica com outra, ela influencia o seu comportamento ou estado de sistema nervoso.
Os exemplos de comunicação são numerosos, como o canto nas aves, nos sapos, o balançar da cauda dos cachorros. As fêmeas do gênero Poturus descobriram que podem atrair machos do gênero Potynus se imitarem o código de lampejo de uma fêmea da outra espécie. Quando um macho é enganado pela mentira e se aproxima, ele é sumariamente comido pela fêmea. Então, os animais aprendem a mentir pelo bem de sua espécie.